povo, muito boa tarde. Estamos de volta aqui com mais um Cabeça de Homem Além do Óbvio. E hoje a gente vai encerrar nossa série O Homem e os Pecados Capitais. E vamos encerrar ela com um tema que às vezes causa grandes repercussões, trazendo consequências negativas, né? Em função da ira. Essa emoção, na verdade, que vem a partir da raiva e que pode se transformar e a gente direcionar essa energia para outra pessoa quando a gente perde a cabeça. Ouvintes, quero saber de vocês. O que é que tira vocês do sério e faz vocês perderem a cabeça? Liguem pra gente no 3505-5000, 3505-5000, ou mandem um zap pra gente no 82570011, 82570011. Podem entrar também no portal metro1.com.br e mandar sua mensagem pro estúdio, que quem já interage com a gente sabe que a gente tem um sisteminha, que as mensagens entram aqui e que a gente lê na hora. E também podem interagir com a gente na nossa página do Facebook Cabeça de Homem 1. Quero ver a participação maciça de vocês. O que é que tira você do sério e faz você perder a cabeça? E os meus convidados são Cláudio Carvalho, psicanalista, colunista de um grande jornal de Salvador e membro da ABCF, Associação Brasileira da Criança Feliz, seccional Bahia, que está voltando mais uma vez aqui no programa, com muita alegria. Seja bem-vindo. Mara, boa tarde. Obrigada por estar aqui. E Sérgio Sobreira, que está aqui pela primeira vez. Quero dizer que é um prazer, uma alegria ter você aqui comigo, que já tinha muito tempo que eu queria te trazer, a gente de vez em quando trocava mensagens. Sérgio é administrador, é mestre e doutor em cultura e sociedade, ator e produtor cultural, além de professor. E eu conheci Sérgio porque ele participou mais de 10 anos aí, em 2002, precisamente, da minha banca do TCC da graduação na Facom UFBA, e ele participou, e graças a Deus que eu tive nota boa, viu? Se não, acho que se eu fosse reprovado, ele não estaria aqui do meu lado hoje, não. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Maiara. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com você e com o Cláudio para falar de um tema tão palpitante e tão interessante. Pois é, e você que estuda sociedade contemporânea, a gente vê aí hoje multidões, na verdade, de pessoas que se aglomeram, acho que é um dos pontos principais hoje, que as pessoas simplesmente elas perdem a cabeça e começam a agredir umas às outras do nada. Fala um pouquinho pra gente. Assim, a gente sabe que esse conceito de pecados capitais, ele surgiu com a Igreja Católica lá no século IV ou VI, com o Papa Gregório, condenando alguns comportamentos, né, humanos, que, enfim, que são 7 que ele denominou e que a ira é um deles, tá? Eles falam que é o 4º pecado. E eu estava estudando um pouquinho, conversando, batendo um papo com o Dante, perguntando assim, ele, qual a diferença entre raiva, ira e ódio? Engraçado, antes de eu fazer a pesquisa, eu parei, eu fiz assim, bom, se eu chuto alguma coisa, eu posso sentir raiva, mas não posso acusar ninguém, a raiva é minha, pô, que droga, que não sei o quê, e vem aquela emoção, às vezes de revolta. Se de repente isso acontece com alguém e eu fico chateada e perco a cabeça direcionando essa minha energia para alguém, aí é uma ira. Quando eu pego essa raiva minha e direciono para alguém, que pode ser uma coisa mais tranquilinha ou algo mais acirrado. E quando eu acho que a ira não é trabalhada, e todos nós temos a questão da agressividade, que se a gente não trabalhar vira violência, essa ira pode virar ódio, a depender dos outros sentimentos que a gente tenha, e é quando eu acho que a coisa fica mais complicada. Mas a ira por si só, o que a gente tende a ver, Cláudio, é que muitas pessoas, quando elas perdem a cabeça, elas falam, poxa, se eu tivesse esperado um pouquinho, eu não tinha feito isso. E uma certa vez eu conversando aqui com o doutor Antônio Pedreira, tá piscando o meu microfone, peraí, rapidinho. Olá, gente, só um instante, meu microfone tá aqui piscando. Zé, vem aqui ver o que é isso, que eu vou falar aqui do microfone de Cláudio por enquanto. Mas vem aqui, ó, futuca aqui embaixo, pra eu não ficar sem falar com os meus ouvintes. O que Antônio Pedreira colocou é que, assim, quando a gente sente alguma emoção, essa emoção, ela mexe com todo o nosso corpo, com a parte física, inclusive biológica, com a química do corpo. E desperta na gente várias sensações. Quando a gente tá com raiva de alguém, a gente fica com o corpo rijo, a gente se prepara como se fosse se armar para poder dar um bote, alguma coisa assim, né? A forma da gente reagir, de ter essa resposta. Então ele trouxe um dado muito interessante, que é difícil, mas que a gente pode começar a se educar para isso. Ele falou que se a gente contar até 40 devagar, que a raiva, ela tem um pico no nosso corpo que faz com que tudo se mexa e suba e desça. Que em 40 segundos, se a gente contar até devagar, esse pico vai embora e nosso corpo, o ânimo acalma. Então, gente, uma dica, eu sei que é difícil nessas horas, mas a gente pode trabalhar, começar a aprender a ver como colocar a nossa emoção para fora. Conte até 40 na hora que a raiva ou a fúria vier. Pare, respire. 1, 2, se for rápido, conte até 80, viu? Porque senão não vai funcionar. Mas vamos lá, Cláudio, fala um pouquinho pra gente.
Fala um pouquinho, psicologicamente, como é que o indivíduo, como é que vem isso? Como geralmente o indivíduo lida com isso? Então, Porque você estuda as pulsões instintivas, né, do ser humano. Não, mais ou menos, não é bem as pulsões, mas se você puder imaginar que se você contar até 40, né, você vai conseguir controlar a ira, você não tem o pico de ira, você não está na ira. Você está só na raiva. Você está na raiva. Porque a ira seria justamente esse excesso que não te permite pensar e que te leva, aí acompanhando o que o doutor Pedreira coloca, há uma descarga motora. Então você não tem tempo de pensar nem de contar até 3. Então você já vai direto para a descarga motora. A ira, não é? Ela se manifesta como um ódio latente, não é? Como uma descarga de um ódio latente que não teria necessariamente um objeto determinado, uma ligação direta com um objeto específico, um objeto determinado. Então você pode ter tido um sério aborrecimento em casa, sai para trabalhar, quando você chega no trabalho, você descarrega a sua ira em alguém que não tem nada a ver. E certamente aquela ira, aquele ódio que gera uma ira, ele já vem de outras questões, ele vai... como se fosse juntando aquilo que a gente fala, a última gota. Se deslocando, né? Um pouco a coisa de se deslocar, você vai deslocando. Porque o que é interessante é isso, a gente é ensinado e aprende a amar, mas a gente não aprende a odiar, não é? E isso tá tão latente na gente, a gente tem os dois lados. Sim, e pode amar e odiar ao mesmo tempo. A mesma pessoa. Depende do momento, depende do instante, depende da situação. Sérgio, fala um pouquinho pra gente, como é que você vê essa questão da ira hoje, na sociedade, assim, na vida? E antes de você falar, ouvintes, quero saber, o que é que tira vocês do sério? Engarrafamento? Furarem a fila na sua frente, seja no banco, no supermercado? Alguém fazer uma grosseria com alguém? Te cortar no trânsito? O que é que tira vocês do sério e faz vocês perderem a cabeça? Liguem pra gente no 35055000 ou mandem um zap no 82570011 ou pelo Facebook Cabeça de Homem 1. Vai lá, Sérgio. Bem, Mayara, o meu lugar de observação é muito do fenômeno cultural. Tá. Esse é o lugar onde eu costumo observar as coisas. E a gente, para contextualizar bem, a gente viveu ano passado uma campanha eleitoral, né, onde muita gente começou a relatar com gigantesca surpresa de onde é que tinha surgido tanto ódio. E isso acho que vai assim ao cerne da questão. Na verdade, ao contrário do que a gente imagina, há um grande mito em torno desse brasileiro pacífico, cordial, bondoso, hospitaleiro, benevolente. Eu acho que o que a gente está vivendo é, de alguma forma, eu gosto de acreditar positivamente, uma espécie de processo de amadurecimento. A gente está entrando num estágio de aceitação e reconhecimento da nossa capacidade de sentir ódio. Porque o ódio, a raiva, a ira, o que quer que seja, é uma manifestação humana tanto quanto qualquer outra. Sim. E está, digamos assim, no nosso repertório. O problema é que a gente culturalmente se trabalha para domesticar a nossa barbárie em direção a uma atuação, digamos, mais civilizada, mais colaborativa, mais compassiva, mais de busca de harmonia com o outro. Então, do ponto de vista cultural, é importante a gente perceber e de partida logo reconhecer que o ódio sim existe, ele está aí, ainda que a gente, digamos, não seja ensinado a ter ódio, a gente aprende a odiar nos diversos processos, né, de construção do ser. A gente nos jogos de infância tem a raiva, tem a briga, tem a disputa. Para que evidência maior que eu conecto diretamente com esse ódio contemporâneo aí da paixão política com a atitude da criança mimada? Nossa. Sabe? Essa recusa de aceitação de que o outro ou a outra candidata é melhor é, de uma certa forma, querer dizer: o meu brinquedo é melhor, eu tenho mais direitos que você. Bem, esse é o viés inicial da minha percepção. Uau, gostei. Então eu até quero trazer uma coisa aqui, porque às vezes a gente não aprende isso. Desde pequeno a gente ouve, na verdade, várias pessoas falarem: é feio sentir raiva do seu irmão, é feio sentir ódio do seu irmão, é feio isso, é feio aquilo. Então, o que é uma coisa importante da gente colocar aqui? Gente, a gente não controla sentir emoção. A gente sente, é inato, é inerente da gente, é instintivo. Ou seja, se alguém vira pra gente e diz: que feio, é errado,
Como é que é errado uma coisa que é natural em mim e que eu não controlo? Então eu não controlo e nem escolho sentir ou não emoção, simplesmente eu tenho. O que é que a gente pode aprender a lidar? A forma como a gente vai trabalhar essa emoção e colocá-la para fora. Porque cada pessoa reage de... Mas não existe hoje nenhum preparo do ser humano, nem na educação formal, nem por parte da sociedade. Eu não vejo uma preocupação, a não ser dos psicólogos, dos psicanalistas, dos terapeutas, que são as escolas que trabalham, as profissões que trabalham a área do comportamento, de se voltar para ensinar as pessoas a lidar com seus conflitos emocionais e existenciais. Então é importante que a sociedade perceba que a gente não tem como controlar, sentir emoção, a gente sente. Então ninguém pode dizer pro outro, que feio. Então todo mundo é feio, todo mundo é horroroso, porque isso é natural. O que a gente tem que aprender é a lidar com isso. Como é que eu vou trabalhar isso em mim, para que na hora que eu coloque essa emoção para fora, ela não seja de uma forma tão desequilibrada que traga consequências negativas para mim e para o outro, tá? Antes de passar para você, Cláudio, eu vou ouvir um ouvinte que está na linha. Olá, Zé Fernando, tudo jóia? Tudo bem, meu anjo Maiara, o anjo da Bahia. Como vai você? Eu vou bem, graças a Deus. E o nosso amigo aí, o criador de personagens, seu Sérgio. Você acompanha ele? Às vezes eu tenho visto aí a representação dele. É um grande ator, né? Danado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Zé. O que é que faz você perder a cabeça? Olha, minha filha, é quando eu vejo tantas injustiças, principalmente no nosso país, que é um país que é o melhor do mundo, e que a gente vê tanto índice de corrupções, entendeu? A desonestidade, a injustiça em nossa terra, é uma coisa de arrepiar. Mas... E com aquela pessoa que está pertinho de você, que você se chateia assim, com alguma coisa que alguém fez, como é isso? Você perde a cabeça com o quê? Se alguém te xingar, se alguém furar a fila na sua frente, se alguém for grosseiro com alguém na sua frente, o que é que provoca aquela sua resposta imediata com alguma coisa bem chateado? Eu tenho que, olha, Maiara, eu não sou bonzinho também não, mas eu controlo as minhas emoções, entendeu? Para ir jogar a semente do amor. Porque temos que acabar com o ódio, a raiva na humanidade, principalmente dentro de casa. Porque onde está toda a maldade, toda a raiva, todo o ódio, é dentro das nossas casas, que a gente tem que transmitir a semente do amor, entendeu, meu anjo? É onde a gente começa. Viu? Tem aqui um ouvinte. Obrigada, Zé. Como lidar com a raiva de nós mesmas por algo que percebemos que poderíamos ter feito melhor, pois não nos preparamos e na hora H não funcionou. Vá lá, é com você, Cláudio. Obrigada, Lene, um beijo. Não, essa é uma questão maravilhosa, porque uma das principais fontes de raiva, não é quando a gente se trai. Poxa, nem fale. E a gente fica assim, que raiva de mim, como eu fui burra. Como eu pude me permitir ou não me permitir fazer isso, né? Essa questão da traição de si mesmo é a pior. Essa daí a gente não perdoa, não tem razão, né? A gente não encontra razão. Agora, quando o Sérgio fala da questão da cultura, né, que ele vai pelo viés da cultura, Sérgio, me permita, vou pelo mesmo caminho. A cultura é um lugar dentro da gente, né? Assim, o que nós temos de mais íntimo é o que é mais genuíno, mais próprio da nossa cultura. Então essa cultura do ódio, isso que você lembrou de uma forma magistral, a ideia da cordialidade, né? A cordialidade, quando se fala do homem cordial no Brasil, não é que ele seja gentil, que ele seja generoso, não. É cordial assim, para os amigos, tudo, para os inimigos, a lei. Afetivo. Tem uma definição muito bacana, me permita uma breve interrupção, Cláudio. Quando Sérgio Buarque de Holanda trouxe essa história do homem cordial, que ele falava disso lá em 1937, ele se referia a cordial no sentido de cordis, do latim coração, né? Que o brasileiro é um homem movido pelos sentidos da paixão mais cardíaca, né? Ele seguia pela emoção. E muita gente fez uma leitura talvez precipitada de entender cordialidade como ter bons modos, de ser bonzinho. Não, era por esse agir emocional que predominava o comportamento do brasileiro e até hoje está aí tão presente. Sim, essa dimensão da ética familiar, tudo para os amigos, a questão do nepotismo, tudo isso que a gente vê e que causa grande indignação nas pessoas. E é curioso, porque a forma como as pessoas se precipitam na frente da lente da televisão para poder apontar os corruptos como os piores do mundo, aquele que não vale nada, que não presta, etc. A minha indignação e a pantomima que eu faço dessa indignação, ela tem muito a ver com isso que é tão íntimo em mim,
que me pertence, que me constitui e que faz parte do meu ser, não é? Enquanto brasileiro, dentro dessa cultura, né? Dessa coisa da ideia da cordialidade. Então, é bem interessante quando a gente vê alguém na frente. Eu vi um vídeo essa semana no Facebook, o João Pedro Stedley, né, sendo assim, escorraçado no aeroporto de Fortaleza. Uma cena bárbara. Você pode ter tudo contra o MST e pode dizer tudo contra o MST, mas não daquela forma, não é? Aquelas pessoas que estavam ali com a bandeira do Brasil, cantando o hino e escorraçando com o João Pedro Stedley, é algo dentro deles que eles não que a gente suportam. não trabalhou. Eu quero falar sobre isso. Porque quando a gente tem as emoções que elas não são trabalhadas, que a agressividade é uma coisa normal na gente, então se isso não for trabalhado da forma correta, ela vira violência. E aí que vem essa coisa da ira da gente desferir pro outro. Mas a gente tá com ouvinte na linha, Marcelo Cajá. Olá, Marcelo, de Cajazeiras. Tudo jóia? Tudo jóia, Mari. E aí, como é que estão as coisas? A princesinha agora dos domingos. Me diga uma coisa, o que é que faz você perder a cabeça e sair do sério? Mari, primeiramente, boa tarde aos convidados aí, viu? Parabéns pelo programa. Veja bem, eu não sei decifrar diretamente o que é. Eu sei que existe N fatores da gente tanto se aborrecer como se raivar, ou às vezes até ficar com ódio. Agora, o que me tira do sério e me deixa super chateado mesmo assim, irado, é quando alguém me acusa de algo que eu não fiz. Você que pegou, você que fez e tal, e não fui eu. Isso me deixa pé da vida. Muito obrigada aí, tá vendo? A gente tá trazendo, olha quanto repertório. Antes de passar pra você, vamos ouvir Maria de Fátima, de Estela Mares, na linha 2. Olá, Maria de Fátima. Olá, Maiara. Tudo jóia? Tudo jóia. Diga, minha linda, o que é que tira você do sério? Minha filha, falar de religião na família. Falar de religião, o quê? Falar de religião na família. Como você lidar com essas pessoas que têm essa religião radical, ele quer te convencer e você tem que manter a postura e não perder a cabeça. Isso. Me ajude, pelo amor de Deus. Olha, eu vou te dar uma tática que uma vez uma pessoa me disse. Falou assim, que quando chegam às vezes as pessoas batendo, você pode me ouvir? Eu posso te receber, você pode sentar aqui e falar pra mim, desde que você aceite que eu fale pra você também depois, sobre a minha religião. Aí a pessoa vai e desiste. Mas vamos lá, vá lá, Sérgio. Eu acho as duas intervenções dos ouvintes trazem, acho que uma questão que é muito importante, que é o lugar do outro. Né? Eu acho que o movimento da ira, o movimento do ódio, ele tem de cara um fundamento, assim, um princípio. Tá. A recusa do outro. Poxa, Né? Eu expresso raiva, eu expresso ira, eu expresso ódio, à medida em que o comportamento do outro, a atitude do outro, a escolha de vida do outro, de alguma forma representa um movimento meu de negação, de censura, de interdição. Eu não quero, eu não aceito. Então eu me volto com um sentimento, com uma pulsão absolutamente, né, raivosa, porque eu quero que o outro não seja da forma que ele é. Eu quero interceder o seu jeito de ser. Peraí. Putz, grilo, amei! Vai lá. Isso é muito curioso. As pessoas precisam ouvir isso. Precisam se dar conta, porque muitas vezes, aliás, acho que desculpem, é uma coisa que está muito caracterizado, né, nesses processos recentes das narrativas do ódio aí que a gente tem visto. A gente está sempre acusando o outro, mas não está se dando conta de que é em nós que está o princípio, né? De negar esse outro, de querer atuar sobre o outro no processo de subordinação. O outro não pode ser o que ele é. Eu lhe nego o direito, eu não lhe concedo a autonomia, ele não pode ser sujeito. Né? Eu quero torná-lo objeto. Então, nesse processo de objetivar o outro, eu uso o quê? Da fúria, eu uso da raiva. Eu uso, né, do xingamento, da acusação. Eu adoto um conjunto de procedimentos que vão funcionar como quem diz, não, você não tem um direito. Eu não quero que você seja assim. Putz, grila, vai lá. Então, isso é fantástico, Sérgio. Maravilhosa essa questão que você traz, porque você está trazendo pela via do ódio, mas você veja que para amar o outro e não amar o ideal que você deposita no outro, é preciso você também chegar a esse ponto de você amar a diferença no outro. Ou seja, não é amar o outro apesar do outro ser diferente, não. É essa diferença no outro que você passa a amar, que está dentro disso do ódio. Porque na medida que você ama seu ideal no outro, se o outro não responde e não vai poder responder nunca do lugar do seu ideal no outro, você vai odiá-lo. Fantástico. Pô, gente, eu tô emocionada, eu fico feliz, porque são conteúdos tão importantes e tipo assim, falas e vozes importantes para ecoar nas pessoas.
Uma coisa que eu venho conversando e que eu venho batendo é justamente essa questão da não aceitação do outro, que pode despertar a minha ira, a minha fúria. Quando a gente, e que a gente às vezes tem a coisa com as minorias, eu não aceito o homossexual, eu não aceito o negro, eu não aceito a mulher independente, eu não aceito um monte de não aceito, né? Que a gente, às vezes, a gente varia de uma coisa para outra, dependendo do nosso interesse, do momento, enfim. Mas quando a gente simplesmente começa a dizer assim, ó, eu não aceito você porque você, sei lá, é isso. É o meu preconceito com relação àquela pessoa e eu reduzo a pessoa à minha visão daquele conceito. Uma vez eu fazendo um programa, eu falei assim, não está no momento agora de falar sobre homossexualidade, homossexualismo, porque as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Você pode não gostar, pode não concordar, pode não querer ser, mas você tem que aceitar, cada um tem o direito de viver como quiser. Aí, a partir do momento que eu falo assim, eu não aceito, ou isso está errado, eu paro de ver o outro, o ser que ele é, e reduzo ele ao meu conceito que eu tenho daquele tema. Ou seja, eu simplesmente nego aquele indivíduo, que é isso que você está falando, e uma raiva, uma agressividade que é minha, eu direciono naquele sentido para o outro, que não tem nada a ver, porque eu não estou sabendo trabalhar a minha emoção e o meu sentimento. Antes de passar para você, vamos ouvir Cristina de Águas Claras na linha 3. Olá, Cristina. Olá, boa tarde. Boa, diga. Parabéns pelo seu programa, sou ouvinte, assíduo de vocês. Que bom. O meu nome é Cristina de Fátima. Oi, Cristina, diga. O que é que faz você perder a cabeça? Olha, perder a cabeça a gente às vezes até perde por coisas miúdas, mas que se torna, quer ver, difícil. Ódio eu não sinto não, que é um sentimento ruim. Mas raiva que eu sinto às vezes quando a gente leva uma forma sem proveito, e fica irada. E também quando a gente leva calúnia, a gente, o povo fica às vezes devendo, que a gente cobra e não quer pagar, entendeu? Essas coisas, sabe, que a gente fica com raiva, vontade de dar uma matadinha. Mas, entendeu? É isso, sabe? E às vezes os homens, sabe, os maridinhos, sabe, que querem enganar a gente, sabe? Fazendo a gente de besta e no fundo a gente não é, entendeu? Que raiva é isso também. Ok, muito obrigada, minha linda, pela sua participação. Vai lá, Sérgio. Tanto repertório, né, que chega, tanta informação. Eu tô realmente muito feliz de estar aqui nesse momento participando desse bate-papo, porque, né, a gente se confronta com essas questões. Isso é o nosso cotidiano. Mas voltando ao que eu estava falando antes, é preciso também a gente se dar conta, e você no início do programa já matou a charada, quando você fala da questão da ira como pecado, ou seja, algo que está ligado ao sentido da cristandade, né? Como herança cultural cristã que nos formou, né? Que nos deu todo um universo de sentidos no mundo. O cristão, ele é ensinado, ele aprende, né? Ele passa por uma formação ao longo da vida, na família e na igreja, a ter um compromisso com a bondade, né, com uma certa beatitude. Então, ele é levado a acreditar que ele tem que negar, né, os seus sentimentos, a sua capacidade de sentir raiva, de sentir ódio. Então, como ele sempre quer se ver como o bondoso, como o bonzinho, como que não falha, como que está tudo certo, como que é comprometido em ser a criatura que Deus colocou no mundo, ele tende a estar sempre colocando o erro no outro, a sempre estar responsabilizando. Eu acho que Cláudio pode falar melhor do que eu, porque como psicanalista tem um lugar muito mais privilegiado à luz da teoria freudiana e de Lacan, mas eu vejo na perspectiva da cultura que, assim, essa questão cristã, esse legado cristão nos trouxe uma dificuldade de nos reconhecermos, de nos colocarmos dentro de uma perspectiva de autoanálise, de olhar para dentro e reconhecer que aquilo que eu estou despejando sobre o outro, na verdade, vem de mim, está dentro de mim, né? E que muitas vezes o outro, por ser o espelho que eu nego, por ser a face que eu não quero reconhecer, se torna objeto da minha raiva. Por exemplo, dentro desse debate da homossexualidade que você trouxe à discussão, muito se fala, por exemplo, na questão da homofobia, né? Quantas das pessoas que negam com veemência, que agridem, que acusam, que procuram de alguma forma oprimir a orientação sexual dos gays, na verdade estão trazendo aí uma pulsão
né, latente, uma homossexualidade mal resolvida, mal trabalhada, mal reconhecida, e que por conta disso, por não suportar se ver naquele lugar, ao ver o outro estando e espelhando aquele comportamento, ele tem que atacá-lo, ele tem que agredi-lo como forma de dizer, eu tenho medo que as pessoas saibam e o meu medo se converte em ódio, eu vou agredir antes que alguém olhe e preste atenção na minha homossexualidade. Ai, são várias questões. Antes de passar para Cláudio, vamos ouvir Orlando de Lauro de Freitas na linha 2. Olá, Orlando. Bom dia. Bom dia, tudo jóia? Tudo. Diga. Bom, com relação ao que o entrevistado ele acabou de colocar, com relação à sua colocação, certo? Eu acho que quando você colocou, da maneira que você colocou, você criou um contraditório, você foi contraditória e derrubou toda a tese, porque é o seguinte, veja só, pegando já o gancho que ele colocou aí. Qual gancho? Do que ele colocou agora com relação à homofobia. Ok. Pronto. É o seguinte, por eu não gostar de homossexual, eu não posso ser taxado como homofóbico. Por exemplo, eu não gosto de alguém de cachaceiro. Então, se eu não gosto de cachaceiro, eu vou ser cachaceiro fóbico. Eu não gosto de maconheiro. Porque eu não gosto de maconheiro, eu vou ser maconheiro fóbico, certo? Então, está assistindo está se esculhambando essa questão, pegando inclusive a questão da homossexualidade para que essa coisa de é fóbico. Porque se você, por exemplo, tem o heterofóbico, ninguém fala do heterofóbico. Certo? Ponto. Então, eu posso não gostar de uma coisa, certo? E posso me expressar de que eu não gosto disso, certo? E não ser raivoso, não ser discriminatório, não ser isso, aquilo, aquilo outro. Não, mas você não gosta disso, você discriminou. Você não gosta daquilo, você está discriminando. Você não gosta... Então, meu amigo, tem que parar com essas coisas. Eu acho que todo mundo tem toda a vontade de fazer, de não gostar, e de fazer, de não gostar, e tudo bem. Agora, só porque taxa uma coisa, né? E principalmente agora. Não é isso não. Vamos lá, Orlando, até para você entender. Agradeço a sua participação e até uma coisa para você também começar a se observar. A gente tem todo o direito de não gostar, de não querer, de não concordar. Outra coisa é a gente partir para o desrespeito. Olha só a diferença. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu digo assim, poxa, eu não gosto quando alguém faz isso. Que coisa feia, ou que, não é legal, não é gentil. Isso é uma coisa. Só que quando eu falo e a emoção toma conta de mim e eu me destempero e fico alterado com relação a alguma coisa, é porque tem algum ponto na gente com relação àquele assunto mal resolvido. Não significa só como Sérgio colocou a opinião dele, que você tem uma pulsão pela homossexualidade, mas você pode ter uma questão na família, ou de repente alguém que deu em cima de você e você não gostou, alguma coisa mal resolvida com relação a essa questão. Então, se eu me chateio com alguém, eu posso não gostar das pessoas que são pessoas fingidas, que mentem, mas se simplesmente toda vez que alguém mente, eu saio do sério, eu perco a cabeça, é porque eu tenho algum ponto com relação àquela questão na minha história de vida não resolvido. Eu posso ser uma mentirosa e eu não conseguir ver aquilo em mim e ficar com raiva do outro, ou eu posso ter passado muito por isso ou por situações que me tiravam do sério e que eu ainda não aprendi a equilibrar isso em mim. Mas vou passar para Cláudio. Vai lá, Cláudio. Pô, mas não é tão difícil. Daqui a pouco, então, peraí. Vou ouvir Carlos Antônio da Fundac na linha 3. Olá, Carlos. Olá, Mera, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Eu queria tirar uma dúvida. Diga. Eu estou vivendo com uma senhora agora aí, e o garoto tem 12 anos de idade. Ontem eu flaguei ele, vestido com a roupa da mãe e tudo, enfim. Aí eu chamei ele para conversar, ele me disse que se sente que é homossexual. Como é que eu chego para a mãe dele conversar sobre esse assunto? Você quer responder, Cláudio? Não, então, na verdade, assim, ó, peraí, ele é o que, seu? Enteado. Enteado. Eu acho assim, ó, que nessa hora não tem mais nem meio mais. É você chegar objetivamente, sem colocar, olha, amor, sei lá, senta aqui. Eu ouvi essa questão, assim, assado. Como é que a gente vai conversar sobre isso? Ou vamos ver como é que a gente vai lidar com isso
para conversar com ele. Porque assim, ó, as pulsões que a gente tem em nós e que são naturais, não adianta a gente atuar de forma a tentar negar isso no outro. Que você vai trazer mais problemas pro outro e para você, certo? E um constrangimento para a família. A melhor forma, ao meu ver, é vocês conversarem entre si enquanto adultos, depois irem conversar com ele para tentar ouvir, pedir a ele que fale. Porque assim, ó, tem homens que sentem simplesmente que no íntimo são mulheres, ou se veem como mulheres. Quando a gente fala da questão do homossexualismo, homossexualidade, eu acho que tem várias coisas pra gente levar em consideração. Primeiro, pra mim, homem é homem. Teve pinto, é homem. Com quem eu quero transar é outra coisa. Quem eu quero transar não me faz ser mais homem, menos homem, mais mulher, menos mulher, tá? Então, o que acontece? Tem um homem que apenas tem a vontade de se vestir como mulher, mas que continua tendo interesse por transar com mulher. Tem homem que não. Afetivamente, eu quero me ligar a um outro homem. Então, assim, as variações são tantas que, assim, o mais importante é você ouvir o seu enteado, ouvir ele com coração, sem acusação, para juntos, enquanto família, vocês tentarem se ajudar no que ele quer ou no que ele é. Porque não vai adiantar vocês negarem o que ele é, que vai trazer problemas para todos vocês. Eu vou deixar você falar rapidinho e a gente vai pro intervalo. Não, e é só para lembrar que com 12 anos ele ainda está em processo de constituição dessa identidade sexual, então não tem que fazer disso uma tempestade, é ter calma, ter tolerância, ter paciência e dar muito amor para que ele consiga de fato, à medida em que ele for descobrindo e reconhecendo, ele firme a identidade sexual dele. A gente vai pro intervalo, porque senão não vai rolar. Volto em 2 minutos, 2 minutinhos, viu, gente? Olá, meu povo, estamos de volta com Cabeça de Homem Além do Óbvio. Nosso tema de hoje é ira. O que é que faz você perder a cabeça? O que tira do sério e te enche de fúria? Meus convidados são Cláudio Carvalho, psicanalista, membro da ABCF, e Sérgio Sobreira, mestre doutor em Cultura e Sociedade, além de professor, ator e produtor cultural. A gente está com várias mensagens aqui. Lucas Virgens: sinto raiva quando no meio da briga minha namorada começa a falar de coisas do passado. Gente, mulher tem isso, às vezes homem também tem, viu? Isso dá uma raiva, mas tem que respirar e controlar. Ó, os homens estão aqui, ó, fazendo festa, viu, Lucas? Com sua declaração. Guto Faria, um beijo, Guto, pra você e suas mulheres. Muito bom, estou ouvindo a diferença entre ira, raiva e ódio. Parabéns pelo sucesso. Maria de Fátima, que acompanhou a gente aí durante toda a semana, tá aqui dizendo colada. Ana Paula, ouvindo hoje. Sérgio, vamos lá. Você veio com uma colocação fantástica aqui na hora do intervalo que a gente estava conversando. Sobre a colocação de Orlando. Isso, na verdade eu queria responder a Orlando, dizer para ele que quando a gente fala dessa raiva dirigida aos homossexuais, não é só nessa questão de, digamos, de um enrustimento, é chamar a atenção de que isso pode vir através de várias questões. Você pode, por exemplo, ter expectativas em relação a um filho, a um parente, e quando ele de repente se revela homossexual, por ele estar frustrando a expectativa, você passa a ter uma situação de não aceitação e faz com que você desenvolva uma raiva, um ódio, enfim. São muitas as questões, mas acho que o mais importante que a gente tem que chamar atenção, e Maiara falou muito bem disso, é a questão do respeito. Eu, por exemplo, não suporto caruru, mas eu quando chego no Bom Preço, que veio lá um balaio de quiabo, eu não tenho vontade de exterminar com os quiabos que estão à venda. Nem quero mandar dizimar todas as plantações de quiabo que existem no mundo. Eu, na verdade, não gosto, mas fico na minha. Quem quiser que coma, que goste. Se me convidarem para caruru, eu vou. Não me servirei da iguaria, mas eu vou ficar olhando de boa. Adorei a colocação. Aí, tá aí, aquilo que eu falei. Uma coisa é a gente não gostar. Outra coisa é a gente ficar tão tomado de furor. Se alguma coisa mexe com a gente, é porque a gente tem algum ponto a resolver. E uma vez eu vi de uma amiga que o terapeuta dela olhava pra cara dela e dizia assim, ó, incomodou, mexeu, leva que é teu. Ou seja, algum ponto a gente tem a resolver. Vamos aprender a trabalhar. Antes de passar pra você, eu tô com o Anônimo na linha 2. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Diga, o que faz você perder a cabeça? Na verdade, eu achei interessante o tema conversado aí, porque todos nós, independente de classe social, educação, formação, somos vulneráveis a esse assunto. E, embora o tema seja interessante, o que é que faz a gente perder a cabeça, eu particularmente gosto de olhar muito pelo lado prático. Tá. Muitos motivos fazem, às vezes, a gente perder a cabeça. Mas então o que é importante para mim? O importante é saber o que é que eu posso fazer para não perder a cabeça. Embora eu reconheça que do nosso coração vem sempre coisas ruins. Todos nós temos que reconhecer
que todo mundo tem tendência de se irar. E eu gosto muito de um conselho que eu aprendi, é que se por acaso eu ficar irado, eu me retire antes de discutir com alguém. Você acha esse conselho prático? Muito. Assim, ó, existem várias formas da gente tentar domar essa fúria nossa que vem, porque é normal. E o importante aqui é justamente a gente começar a desconstruir, achando que isso só acontece com algumas pessoas. Isso, gente, é do ser humano, é de todos nós. A primeira coisa que vai me ajudar a resolver qualquer ponto em mim que eu tenho a trabalhar é eu admitir que eu tenho ele. Então, assim, é o reconhecimento dele. Então, a gente carrega isso na gente, tá? É natural que a gente sinta. Agora, é importante, o que eu falei, tentar contar até 40 devagar. Você sair, você se trancar num quarto, sei lá, esmurrar um travesseiro, morder o travesseiro, deixar aquela pulsão, aquela emoção mesmo que vem, aquele furor que vem e que tem o seu pico, passar. Porque quando a gente faz isso, coisas que a gente poderia se arrepender de ter feito, a gente, graças a Deus, conseguiu dar vazão nesse pico. A gente pensa um pouquinho antes de agir, talvez volte, mas vá mais brando. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Mas essa sua saída deixa eu me retirar logo para não revidar. É excelente. Mas vai lá, Cláudio, que eu quero entrar numa outra questão aqui. A ideia de pecado capital, né? Me corrija, Sérgio, acho que vem caput da cabeça, né? Pecado capital é um pecado mortal. Você... E eu acho interessante que a pergunta é: o que é que te faz perder a cabeça? Se referindo a um pecado capital. Não tinha nem pensado nisso. Eu acho que isso é bacana. Porque no contexto da contemporaneidade, o que tem mexido bastante com a gente, até por conta do tipo de laço social que é o nosso, que é naquela coisa da imagem, do nosso narcisismo, né? Assim, como é que eu sou visto pelo outro, como é que o outro me avalia, a gente está nisso o tempo todo. Essa relação que é especular, ela vai nos levar cada vez mais aos conflitos e aos confrontos de ódio. Porque se eu dependo da imagem do outro, eu dependo demais do outro. E na medida que eu dependo do outro para ter uma dignidade, um estatuto subjetivo que possa me manter de pé, né? Que possa me manter na vida, vivendo, dando continuidade às minhas coisas, o outro passa a ser o meu objeto persecutório. Então, traduz essa palavra que você persegue. Que se persegue, o persecutório que persegue. O paranoico, por exemplo, uma pessoa que sofre de paranoia, ele tem mania de perseguição, ele acha que ele está sendo perseguido por alguém, não é? Então ele acha que ele ele tem um objeto que o persegue, ele tem alguém que o persegue, pode ser um amigo, um irmão, um parente, etc. Mas o que é interessante é que esse tipo de funcionamento meio paranoico é um funcionamento da contemporaneidade por essa dependência na imagem que eu vejo de mim no outro. Então isso leva a uma agressividade muito grande, porque se eu dependo dessa imagem do outro, eu dependo muito do outro. E dependendo do outro, eu quero dominá-lo para que eu não perca o meu estatuto subjetivo, né? Que eu não perca a minha posição. Então aí é que entra uma questão. Muito legal. Eu vou só fazer uma pontuação com relação a isso antes de passar para Sérgio. É assim, ó. Cada um de nós, gente, tem as suas virtudes, as suas forças e fraquezas, os seus pontos altos e baixos. Na inveja, a gente tocou nesse ponto, que eu acho que dá para falar aqui também, que o grande ponto da gente, de às vezes a gente sentir inveja do outro, é que quando a gente olha o outro e acha que o outro é melhor que a gente tende a colocar uma lente de aumento no outro e lente de redução na gente. O medo nosso, ou o receio nosso, é a gente diminuir a nossa autoavaliação ou autoimagem de si próprio. Esse é um dos grandes medos do indivíduo. É eu me ver menor do que eu sou, eu me ver menos do que eu sou. Poxa, o quanto isso vai me afetar, o quanto isso vai me magoar, me machucar, vai me fazer sentir um quase nada. Gente, vamos acabar com isso. Todos nós temos um lado bom e um lado que a gente tem de coisas a aperfeiçoar, mas todos nós temos o nosso diferencial. E assim, o físico, ele mostra muito isso. A nossa impressão digital não tem duas iguais no mundo. Não existem dois indivíduos iguais. Cada um tem as suas forças e as suas fraquezas. Se a gente não fosse diferente, a gente não crescia. Uma praga, quando atinge uma monocultura, mata todo mundo. Então, nós precisamos ser diferentes justamente para se somar, para crescer e desenvolver e para a gente complementar o outro. A gente não tem que ser melhor em tudo, a gente não vai ser. A gente tem que ser bom no que a gente é e fortalecer as nossas competências. Até para que a gente pare de tirar. Não é o outro que vai dizer o meu lugar. O meu lugar quem vai dizer sou eu. Ou sou eu que vou conquistar. Então vamos parar com essa coisa um pouco também de se comparar e de dar ao outro o poder de dizer quem eu sou. Vai lá, Sérgio.
Olha, Gideon Rosa, meu queridíssimo amigo, ator, jornalista, tem uma frase que eu adoro, que é um ditado popular lá da região Grapiúna, que diz: deixe Deus com seu mundo. E por que eu gosto dessa frase? Porque eu acho que uma das coisas que a gente precisa começar é baixar esse padrão de expectativa que a gente se impõe. Né? A sociedade contemporânea, que Cláudio trouxe com muita propriedade, tem um livro excelente da Paula Sibilio, uma psicanalista argentina, radicada no Rio, professora, chamado O Espetáculo do Eu, que toca exatamente, né, nesse exibicionismo da contemporaneidade, nessa necessidade que eu tenho de estar constantemente utilizando, né, a grande parafernália das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, eu estar exibindo, mostrando, ostentando para obter popularidade. Ou seja, no fundo, eu estou absolutamente alienado do outro, eu estou alienado do alheio, eu quero que aplausos, eu quero aceitação. É um grau absolutamente primário, né? De carência, de manifestação emocional, assim. Como eu dependo do outro, como eu preciso do outro para que eu seja o que eu sou, ou aquilo que eu acredito que eu sou. É lógico que nós pactuamos um dia na trajetória da humanidade que a gente vivia em sociedade. Então a gente ia, a partir de então, estar em constante situação de interdependência. Precisamos uns dos outros. Né? Para tudo que a gente tem hoje na nossa vida, alguém está fazendo algo em algum lugar para que a água saia na torneira, para que a lâmpada se acenda, para que a comida chegue na mesa. Esse é o pacto humano, de dependermos uns dos outros. Agora, Cláudio trouxe uma palavra que é fundamental dentro dessa discussão da interdependência, que é o problema do poder. O homem é o lobo do homem. Estamos o tempo inteiro querendo dominar e sofrendo processos de dominação. São situações de conflito, são tensões que são inerentes à forma como a humanidade se constituiu e é constituída, e que a gente tem que aprender a lidar. E aprender a ligar passa pelo reconhecimento do outro, passa por entender que o outro existe e que eu tenho que saber como lidar com ele. Rapidinho, já você fala. Eu tô com o Maurício Magalhães. Rapidinho, Cláudio, já você fala. Eu tô com o meu colunista Maurício Magalhães na linha. Depois vou ouvir mais uma pessoa que é o Anônimo e a gente não vai mais poder ter ligação hoje, viu, gente? Só mensagens agora, porque já a gente encerra. Olá, MM. Olá, Bahia, salve. Aqui muito sol em São Paulo, pouca água e muito sol. Então vou ser rápido, porque eu vi que você já está nos finalmente com pouca ligação. Acho que o tema hoje... Não, com muita ligação, já cortando ligação. Overdose de ligação. Que notícia boa, é o termômetro do sucesso do Cabeça de Homem. Liderado por essa mulher. Hoje o nosso tema é ira, correto? Correto. Bom, eu não me preparei, de toda essa trajetória do programa, foi que eu tive mais dificuldade assim, de refletir. Rapidamente, ira, o sentimento humano, somos um lado animal, um instinto. Eu acho que a gente luta todo dia para minimizar a ira que existe dentro de nós, e de diversas formas. Eu acho que esse é o grande desafio de nos tornarmos homens e não animais, né? Mas enfim, eu queria aproveitar o programa aqui, Mayara, porque eu fiquei pensando assim, o contraponto assim, de você dar sentido à sua vida, o contraponto da ira, né? Então assim, eu acho que o contraponto de você dar sentido à sua vida é você olhar o mundo numa perspectiva outra, de você se sentir pertencido, de você entender o mundo na qualificação humana, independente da idade. Então assim, eu acho que com essa reflexão eu queria sugerir que todos assistissem Que Horas Ela Volta. É o que há de mais moderno no Brasil hoje, é um dos filmes mais espetaculares que vocês vão ver como hoje a igualdade do Brasil, assim, o equilíbrio das oportunidades estão vindo hoje da periferia, onde conhece-se o esforço. E você vê uma sociedade muito mais igualitária, não mais por medidas governamentais, mas sim pelo convite ao indivíduo, de dar sentido à sua vida e prosperar em qualquer situação. Então assistam, que vai fazer bem nessa discussão de ira versus sentido da vida. Que bom, semana que vem a gente começa uma série chamada Homem e o Sexo, viu, MM? Vamos ter muita essa eu sou bom. Boa. Homem, poder e sexo. Um beijo, amor. Obrigada. Beijo para meus amigos de bancada. Beijo, ok. Beijo. Eu tô com um Anônimo na linha. Boa tarde. Caiu? Alô? Alô? Bom, não tô ouvindo, tá mudo. Continue aí, porque qualquer coisa a gente fala com você, mas já tô caminhando pro final. Eu tenho que... tô te ouvindo agora. Aumenta aí um pouquinho, Zé. Boa tarde. Olá, Boa pronto, tarde. já estamos Boa conectados. Boa tarde. Foi eu que falei que eu gosto muito daquele conselho de se retirar antes de a gente ficar irado. Uhum. É que eu só gostaria de concluir um raciocínio. Diga.
o entrevistado... Rapidinho. Um pouco mais certo. Exato. Então, eu gosto muito dos conselhos de Jesus. Jesus, ele reconheceu que do coração saem coisas ruins, como assassínios, adultério, coisas ruins. Então, todo cristão que procura se imitar Jesus, ele entende que todo mundo tem essa tendência. E eu gostaria de deixar uma sugestão para os ouvintes, porque todos nós ficamos irados e às vezes até ofendemos quem amamos. Então, por que é importante a gente fazer as pazes? Quais são os conselhos da Bíblia para fazer as pazes? A minha sugestão é que os ouvintes consultem o site jw.org e conheçam a revista Despertar de agosto de 2014 com esse tema. Como fazer as pazes? Eu acho muito importante, isso funciona na minha vida. E eu espero que as pessoas gostem também. Ok, obrigada. Gente, temos 2 minutos, porque eu tenho que encerrar 12:55 e eu ainda tenho um monte de recado para dar. Conclua rapidinho e vai ficar para outro dia a gente continuar com esse assunto. Eu vou concluir irado, porque não vou ter tempo de falar, vou ter que bater em retirada. Então, adorei o programa hoje, Mara. Maravilhoso. Muito bom, legal. Obrigada. Alguma dica aí pro povo? Não, eu acho que quando o sujeito bate em retirada, nem sempre é a melhor coisa. Acho que às vezes você ficar e falar. Falar, eu acho que até por ossos do ofício, eu acredito bastante que você, falando, você consegue construir a narrativa, você consegue dar raça naquilo que você conta, você já é contado um pouco e dali dá para você relativizar as coisas que você acreditava antes de falar. Ou saia só nesse pico que passou o maior e volte e fale, porque é importante que a gente não guarde as coisas. Tem um livro que eu já indiquei aqui outro dia, chamado Minhas Razões, Tuas Razões, que é de Dr. Gaudêncio, em que ele fala que quando a emoção, ela não é posta pra fora, que a gente guarda ela fica como se fosse uma fera louca numa jaula querendo sair. E aí que todo momento que a gente tiver uma situação que alguma coisa remeta inconscientemente, as pessoas vão e estouram. Então aquela coisa, estourou do nada, não existe, viu, gente? Você conectou alguma coisa não resolvida. Vai lá, Sérgio. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade e apenas encerrar minha fala lembrando que essa questão do poder, ela tá ligado ao masculino, ao homem. A gente vive numa sociedade que é baseada nessa coisa do falocêntrico, né? O poder do masculino, que é da exibição da força, que é da demonstração de poder. Como a gente tem, por exemplo, essa briga que há no Bavi, né? Esse ódio entre torcidas, a gente né? nem entrou aqui em futebol hoje. E como o ódio é capaz de reunir as pessoas. Você fala de amor, você consegue mobilizar 1, 2, 3, 10. Fala de raiva, né? Reúne as pessoas em torno do ódio contra alguém. Como é que o nazismo conseguiu prosperar na Alemanha? Nossa! Né? A narrativa do ódio, ela tem uma capacidade aglutinadora pavorosa, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que estar muito atento, né, a quanto a gente se deixa levar pelo discurso do ódio. Tem uma frase que eu gostaria de encerrar, foi Leandro Carnal que falou, e que eu gosto muito quando ele diz: a gratidão é uma obrigação. A gente se sente muitas vezes assim, tenho que agradecer por, mas a vingança a gente vive como um prazer. Nossa, gente, muito assunto, muito repertório pra gente elaborar hoje aqui. Quero agradecer aos meus convidados, gente, amei, vocês vão voltar aqui, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto e outros assuntos. Quero agradecer a todos os meus ouvintes, os antigos e os novos que estão chegando agora. Quero pedir a vocês que, se gostaram do nosso programa e gostam, que entrem na página do Cabeça de Homem, curtam a página, pra gente saber que a gente tá indo no caminho certo. Independente de curtir os posts, curtam a página Cabeça de Homem 1. A gente também tá no Instagram como Cabeça de Homem 1, tá? Vou pedir a vocês também, eu tô lançando um movimento chamado Juntos pela Saúde do Homem, tá? O mês de novembro é o mês em que a gente combate o câncer de próstata. É um dia mundial, no dia 17 de novembro, porque morre mais homem de câncer de próstata do que mulher de câncer de mama, e os homens têm resistência a cuidar da saúde. Então eu vou atuar em 3 frentes. Conscientizar os homens da necessidade de cuidarem da saúde, porque os homens, eles dão muito valor e importância à família. Então eu vou dizer: homens, não queiram que suas mulheres fiquem viúvas, não queiram que seus filhos fiquem órfãos. Então cuidem da saúde. E vocês que tiverem entre 45 e 50 anos, vão fazer o PSA e o exame de toque, por favor, acordem. E vou me unir, sobretudo, às mulheres. Mulheres, quero o engajamento total de vocês na campanha, tá? Mulheres esposas para convencer os seus maridos, nem que seja num primeiro momento, a gente pegando no pé deles e eles indo pra gente deixar de encher o saco. E terceiro, mulheres como mães. Se os homens não
não vão no médico para cuidarem de si, eles não vão levar os filhos. Então vamos criar uma nova cultura com as nossas crianças, de vocês ficarem responsáveis por levarem os seus filhos no médico e quando eles tiverem 11, 12, 13 anos, começar a levar no urologista pra gente começar a educar eles para uma vida sexual adulta mais saudável e criar essa cultura neles de cuidado consigo, porque depois isso vira um hábito e a coisa anda por si só. Então, quero esse comprometimento. Semana que vem começa a série Homem, Poder e Sexo, o Homem e o Sexo, falando sobre Homem, Poder e Sexo com Gil Vicente Tavares e Djalma Argolo. Gil Vicente está com uma peça maravilhosa chamada SAD, que só está em cartaz até semana que vem. Quem não assistiu, corra, porque tá maravilhosa. Um beijo!